Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar início, a mais uma videoaula. Vamos seguir o cronograma que a gente já vem seguindo durante a semana. E na última aula eu havia comentado com vocês que a gente iria falar sobre um tema muito interessante, que é a difusão. Então, eu resolvi, para a gente fazer uma coisa mais interativa, mais legal, em que vocês pudessem ver de fato o processo acontecendo, eu pensei em fazer uma atividade prática com vocês, Então, eu espero que todo mundo esteja com o caderninho na mão, a caneta para a gente poder anotar. E eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês 2 perguntinhas que a gente vai falar no decorrer da nossa aula e que vocês, junto comigo, a partir do momento que eu for demonstrar para vocês, vocês observarem, vocês vão anotar. Então, a primeira pergunta: o que é difusão? Que eu vou abrir a aula falando para vocês o que é, então vocês fiquem atentos para poder responder. E a segunda pergunta é: como a difusão ocorre em 3 temperaturas diferentes? No caso, as temperaturas vão ser em relação à água, Temperatura que a gente tem aqui, primeiro o copo gelado, temperatura ambiente, o morno, e quente, água quente. Eu pretendi realizar essa atividade com vocês porque é uma atividade que vocês podem estar reproduzindo em casa. Super simples, O auxílio de 3 copos. Se não tiver copo, pode usar copo descartável. Se não tiver descartável, pode usar um potinho. Vocês vão... só o mesmo recipiente para vocês poderem observar o processo acontecendo. De preferência, é bom ser transparente porque aí fica mais nítido de vocês observarem o que vai acontecer. Além dos 3 copos e da água, a gente vai precisar também de corante. Eu tô utilizando de 2 cores, mas pode ser de uma só. Eu tô utilizando de 2 porque eu tinha 2 cores aqui, azul e vermelha. Se não tiver o corante alimentício como o meu, vocês podem estar utilizando a anilina. Se não tiver anilina, vocês podem estar usando a carga de uma canetinha que vocês tiverem aí, tiver parado, que vocês quiserem utilizar, vocês tiram a carga de dentro da canetinha e encosta a pontinha na água e espreme aquele líquido que vai sair. A coloração vai ser bem fácil de vocês poderem observar o processo acontecendo. Então, vamos responder a primeira pergunta. O que é a difusão? A difusão, ela ocorre sempre em função do gradiente de concentração. Ou seja, o soluto ele vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É daí que todas as partículas se dissolvem de forma uniforme, Então você pensa, vamos pensar, eu tenho vários, eu pego uma mão de feijão, eu tenho vários feijões reunidos, vamos colocar que o feijão é o nosso soluto. Esse soluto, quando ele tá juntinho, qual é a função dele? Como que ocorre? Ele não vai ocorrer de forma que ele vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado? Então vamos pensar que a gente tem um monte de feijãozinho e a gente espalha ele. É isso que acontece, a difusão. É sempre em favor do gradiente de concentração. Coloca na cabeça, sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E um exemplo que a gente pode estar observando no nosso dia a dia da difusão acontecendo é quando a gente espirra um perfume. Ah, professora, mas como assim? Não tem nada a ver. Não é. São vários os processos de difusão que pode acontecer no nosso dia a dia e a gente não pode ligar uma coisa a outra. Mas, exemplificando o exemplo do perfume para vocês. Quando a gente passa o perfume fica concentrado na nossa pele. Ou seja, vamos pensar que ali o líquido do perfume é o nosso soluto. A tendência do perfume é ele se espalhar para o meio menos concentrado. Então, por isso que às vezes quando a gente está em um ambiente, a gente sente cheiro de perfume que não é o nosso, muitas das vezes, é por conta disso.
O perfume ele vai sair do meio mais concentrado que é da gente e vai se espalhar por ambiente que a gente tá. Por isso que a gente consegue sentir o cheiro do perfume de outras pessoas quando a gente passa por elas ou quando a gente tá em um ambiente, a gente pode sentir, né? E então, essa pergunta aí, a primeira pergunta, vocês já podem estar respondendo com a palavra de vocês, o que é a difusão. Depois, no final, eu dou uma reprise de novo, que às vezes alguém ficou aí meio perdido, aí eu dou uma voltada. Mas, vamos fazer então, começar a nossa prática, né? A nossa aulinha prática rapidinho, simples, para vocês poderem estar observando de fato esse processo acontecendo. Super simples, como eu já havia mencionado no início da nossa aula. Aqui eu tenho um copo com água gelada, água morna, temperatura ambiente, e uma água quente que eu fervi. Não, nem chegou a ferver, eu dei uma esquentada para a gente poder ter uma diferença da água em temperatura ambiente, né? Então, na água gelada, eu vou colocar o corante azul, mas assim, pode colocar qualquer cor, mesmo por escolha, pra gente poder fazer uma analogia. Água gelada, azul, acho que fica bacana. E na água quente morna, eu vou colocar o vermelho. Mas como eu falei pra vocês, fica a critério. Se vocês quiserem reproduzir em casa, vocês usam o que tiver pra poder colorir a água. Vou botar umas gotinhas aqui. Acho que é o suficiente. Dá uma lambrecadinha na mão, mas é normal, gente. Nada que uma água depois não sai. Então, coloquei o corante azul na água gelada. Pode ver que tá até um pouquinho, ó, embaçado aqui, porque tá realmente gelada. Agora umas gotinhas na água morna. Vocês podem já começar a observar a diferença, ó. Observem bem a diferença de um pro outro, dessa dissolução. Já ficam pensando aí, será por que disso? Será por que isso acontece? Ah, mas será que ocorre a difusão mesmo na água? Ó, e na água quente. A gente pode observar também uma outra diferença, ó, no processo com a água quente, ó. Vou esperar um pouco pra gente poder ver, né, pra gente poder estar observando. Nitidamente, a gente consegue ver três, vamos dizer, né, três situações diferentes. Vou esperar dar mais uma dissolvida. Ó, a gente vê que o processo na água gelada é bem mais lento, mas isso também tem uma explicação. A água morna também tá começando, né, a se espalhar, mas um pouco mais de dificuldade do que na água quente, né? Mas a gente também, antes de começar a explicação aqui, a gente também consegue observar, igual quando a gente faz uma gelatina. Quando a gente tá fazendo uma gelatina, se a gente diluir aquela gelatina numa água gelada, vocês podem estar fazendo isso em casa. A gente vai empelotar bastante aquele pozinho. E quando a gente, por isso que eles falam, dissolver a gelatina numa água quente, de preferência fervendo. Porque esse processo da água, a temperatura da água fervendo vai fazer com que ali o pozinho, que são açúcares e outras substâncias, dissolvam muito mais fácil, né? Por isso a questão da água fervendo e depois a gente colocar água gelada, porque se fosse o inverso não iria dar certo. Ó, a gente já viu que já deu uma boa de uma dissolvida, né? Ó, água quente, vou mostrar pra vocês. Se dissolveu completamente, ó. Como se diz, o corante se distribuiu uniformemente em todo o copo, né? A água morna, a gente ainda consegue ver, ó, alguns espaços que não foram ocupados. E aqui água gelada, ó. Água gelada só mesmo mais superficial, né? Ó, bem mais superficial. Então, o que eu posso explicar para vocês do que aconteceu? São várias suposições, vocês devem estar pensando na cabeça. Ai, meu Deus, mas será por quê? Congelou o corante? Não. Água gelada não congelou o corante, nada disso. O que acontece? Vamos começar pela água quente. Quanto maior a temperatura, maior a agitação de moléculas. Pensa, um outro exemplo também que é super fácil, que vocês podem estar observando em casa. Quando a mãe de vocês, ou até mesmo vocês, colocam uma água para ferver, para fazer um café, para fazer um arroz, o que for.
Ali eu tenho uma alta agitação de moléculas, então começa aquela borbulhar. Aquela borbulha que vocês veem é a agitação das moléculas numa temperatura muito alta, né? Então aqui, por que o corante se dissolveu bem mais rápido em relação aos outros copos? Porque, como eu havia dito, eu aqueci a água. A agitação das moléculas são muito maiores do que nesses dois copos. Então o corante ele pôde se dissolver e ele pôde ocupar toda a proporção do copo. Diferentemente da água gelada e também da água morna. Por que a água morna? Por isso que eu falo, água morna, né? Temperatura ambiente, ela não está nem quente elevado, para a gente ter uma grande agitação de moléculas, e nem está gelado, né? Como no primeiro copo. Então, ela se dissolve sim com mais facilidade, mas porém não ocupa toda a proporção do copo. E aqui, na água gelada? Será por quê? Então, a gente pode ver que é o inverso da água quente. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas. Bom, menor agitação das moléculas, como assim? Quando a gente tá igual aqui, né? O corante teve contato com uma água gelada, as moléculas elas ficam agrupadas, bem agrupadinhas. Então, há um esforço maior para que esse corante possa se distribuir em torno de todo o copo, se dissolver como esse. A gente vê mais mesmo como se fosse uma espiral. Depois, quando ele se for dissolvendo um pouco mais, ele vai vir descendo, formando uma espiral. Por quê? Por conta disso. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas, né? Então, elas ficam mais agrupadas, então o corante ele tem uma maior dificuldade para poder se distribuir em todo o copo. Então, o objetivo da aula foi, né, vocês entenderem o que é a difusão e ver de forma simples a difusão acontecendo na água em 3 temperaturas diferentes, né? Dei um exemplo para vocês de difusão que foi do perfume também, né, do processo de difusão, que às vezes a gente não liga muito uma coisa com a outra, a gente não faz essa analogia, mas tem muito a ver. Então, como eu falei, eu vou dar uma recapitulada no que é o processo. O que é a difusão? Se alguém chegar para você, o que é a difusão? Então, a difusão, ele vai sempre a favor do gradiente de concentração. Ou seja, o soluto ele vai sair de um meio mais concentrado, pensa, tudo concentradinho, para o meio menos concentrado, certo? Ele vai se dessa forma a gente consegue ver essa distribuição uniforme, né? Acontecer, porque ele vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E aqui nós temos a água quente, então quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Ou seja, se eu tenho uma maior agitação das moléculas, eu vou ver o corante ele se distribuir uniformemente em todo o líquido, em toda a água. Temperatura ambiente, morna, ela também tem uma facilidade do corante se dissolver e se distribuir muito mais fácil do que numa água gelada, onde as moléculas estão todas juntinhas, todas unidas. Então, o corante ele é mais difícil de ocupar esses outros espaços, né, da água, se dissolver como da primeira. E você pode ver, com o passar da nossa aula, a gente tá vendo que ele tá descendo realmente como espiral. Talvez pelo vídeo vocês não conseguem ver muito como eu nitidamente, porque parece que dá uma diferença, sabe? A gente pode observar, que ele vai descendo mais afunilando, sabe? Fica bem bacana, né? Bem legal a gente poder estar observando esses processos. Então, gente, é super simples, super prático. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. Primeiramente, essa aula vai ser assim, bem básica mesmo, a gente entrar no assunto da difusão. Nas próximas aulas, a gente vai entrar em outros processos da difusão que também que ocorrem, né? Mas de antemão é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham anotado, né, a resposta dessas 2 perguntas, porque isso vai ser muito importante para as próximas aulas. Qualquer dúvida, né, a gente vai estar conversando pra gente estar colocando tudo em ordem, né? Mas a aula foi essa, sobre a difusão. Vamos dizer, foi mais um capítulo concluído.
uma aula que foi, né, bem dinâmica, porque a gente pôde observar de fato o processo de fusão acontecendo, né, na nossa frente, com materiais simples, como eu mesmo mencionei para vocês, que vocês podem estar reproduzindo em casa, né? Vamos botar 3 copos, água de temperatura diferente, corante da cor preferida de vocês. Esse aqui eu utilizei porque eu tinha em casa, então bem mais fácil. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem. Evitem sair de casa ao máximo, né? Todos com a higiene certinha, de lavar as mãos quando chegar, utilizar máscaras. E até uma próxima aula. Fiquem com Deus.